A gente precisa saber, né, Gabriel, se de fato foi esse posicionamento real de Donald Trump. Não que a gente queira descredibilizar aqui a postura do governo brasileiro, mas uma reunião sempre tem duas partes e duas narrativas e dois discursos. E a gente precisa saber exatamente se a Casa Branca ela atesta de que Donald Trump aceitou realmente reabrir a mesa de negociação. Isabel Mega, eu acho que essa é a notícia mais importante, a rediscussão das tarifas, segundo o governo brasileiro, porque de fato coloca o Brasil novamente numa tentativa de retomar laços com os Estados Unidos, depois que Marco Rubio simplesmente disse que não há cooperação com o governo brasileiro. Eu gostaria que a gente analisasse um outro ponto importante. Quando Lula leva a Donald Trump uma insatisfação de que o Conselho de Segurança da ONU está inoperante, de que Xi Jinping e Vladimir Putin já se puseram à disposição para uma negociação, só que os Estados Unidos não toparam. É Lula novamente querendo atuar no papel que ele faz questão sempre de dizer como mediador internacional, ou seja, alguém querendo colocar as grandes nações na mesa novamente para discutir o fim das guerras. E mais, eu gostaria que você contasse para a gente que estratégia está por trás, nesse momento, de Luiz Inácio Lula da Silva telefonar para Donald Trump? Porque o discurso da soberania nacional apontava justamente o contrário, de que ele se posicionaria como um contraponto a Trump. Por que conversar neste momento com Donald Trump? Mas já tinha uma avaliação, inclusive da campanha do presidente Lula, de que esse tema tinha esfriado, da soberania. Então, ao mesmo tempo que a campanha já estava com essa avaliação e realmente não pegou tanta tração assim, da convenção até passando pelo ato de lançamento da campanha, você tinha os elementos ali de soberania, bandeira do Brasil, mas ficou muito por parte ali do público, de alguma outra fala, por exemplo, Geraldo Alckmin chegou a dar algumas indiretas a respeito disso, mas o próprio Lula falou mais num sentido de defesa, de você ter aprimoramentos na indústria de defesa, por exemplo. Ele foi por esse caminho, né? Agora, é importante a gente localizar o momento em que estamos e como essa conversa, de alguma maneira, já era esperada, porque a gente trouxe essa informação cerca de 15 dias atrás, Justiça de que Lula feita, avaliava esse telefonema. Quem deu esse furo foi a Isabel Mega há bastante tempo aqui na CNN. E no âmbito, Uribe e Gabriel, que está aqui com a gente, no âmbito daqueles mesmos cenários de ligação que Lula fez com Xi Jinping, que Lula fez com Vladimir Putin. Então, o presidente está conversando. Eu acho que passa por aí, para responder sua pergunta, é para dizer que Lula se coloca como um player no cenário internacional. Quando ele fala da necessidade de olhar para o Conselho de Segurança da ONU, é a defesa do multilateralismo, é a defesa de que, como está, já não funciona mais. Isso tem que ser repensado, isso tem que ser remodelado, tem que colocar o Conselho de Segurança da ONU operando segundo o que a gente tem hoje de ordem global, e o Brasil prega muito essa bandeira das instituições multilaterais, então passa por aí também. Eu acho que Lula tenta preservar a institucionalidade, apesar do governo inteiro, nas camadas abaixo dele, entender que nesse momento há uma clara tentativa de interferência eleitoral de Donald Trump no Brasil. Esse é o mantra repetido por governista atrás de governista quando eles vão elencar todos os últimos fatos que aconteceram na nossa relação Brasil-Estados Unidos. E os fatos foram graves. Vamos lembrar, para além dos tarifaços que Gabriel pontuou muito bem e que a gente tem como principal saldo da nota a reabertura de canais, a gente teve revogação de visto da embaixadora Maria Luísa Viotti lá nos Estados Unidos. Ela fica por lá, mas se ela quiser sair, a situação dela para voltar se complica. A gente teve todo o discurso atrelado de que você tem uma tentativa de favorecer Flávio Bolsonaro. A gente teve o elemento Milei, que o Palácio do Planalto também cola a uma atuação de Donald Trump, por mais que seja interessante para Milei abastecer o cenário interno dele na Argentina, também com essas críticas à esquerda brasileira, porque o próximo a passar por um processo eleitoral vai ser ele tem os interesses dele. Então tem muitos elementos acontecendo. Mas o Brasil tinha uma expectativa de só voltar a negociar com os americanos depois das eleições. A gente vinha falando isso. Eu vi de fontes ali do Palácio do Itamaraty, do Palácio do Planalto, a seguinte afirmação: o que a gente entende é que eles querem saber com quem eles vão negociar. Então não adianta ficar abrindo canal antes se a gente não sabe
Quem será o próximo presidente do Brasil? Com quem Trump irá falar? Flávio Bolsonaro, o bolsonarismo como um todo, tem um canal inegável de contato com a Casa Branca. E há uma visão, e aí trazendo de volta para os componentes eleitorais, e a campanha tenta trabalhar isso também do presidente Lula, de que há uma possibilidade forte de entreguismo do Brasil aos Estados Unidos, caso Flávio Bolsonaro seja o vencedor do pleito em outubro. Então, são vários elementos que vão ajudando a gente a entender o peso disso. Mas aqui eu vejo uma tentativa de Lula evocar o Lula presidente, não o Lula candidato, para dizer: sou o presidente do Brasil, converso com o presidente dos Estados Unidos, estou mandando acenos, a gente falava de acenos para a economia, estou mandando acenos ao meu empresariado que está sendo afetado pelo Brasil, de que não desistimos da fase de negociação. Então, vou pegar o telefone, ligar para Trump e conversar sobre esses problemas. A gente ainda está tentando apurar aqui quais são os outros pontos que a nota não traz e que entraram na conversa, por óbvio. Uma conversa de 1h20, teve muito mais coisa do que a nota oficial. Falaram da Maria Luísa Viotti, da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, numa tentativa de retomar a possibilidade do visto dela. Provavelmente falaram de ameaças de interferência, só que isso não vai caber numa nota, obviamente, porque o governo brasileiro não pode admitir que está preocupado com a possibilidade de uma interferência dos Estados Unidos na eleição, mas está. Todos nós já ouvimos isso de integrantes do governo brasileiro. Está. Eu avalio também, olhando para todo esse cenário e com base na avaliação de vocês, de que o objetivo também foi fazer o seguinte: olha, eu sou presidente do Brasil e estou disposto a conversar. Eu não rompi com vocês. Então vocês não precisam ter preocupações caso eu seja reeleito. Então também foi estender para os Estados Unidos a possibilidade de diálogo para que nenhuma interferência seja efetivada.